Edinaldo, Vinícius, boa noite a todos. Pessoal, quem estiver entrando aí, se puder avisar pra gente aí como é que tá a conexão, eu agradeço. Hoje a gente vai ter uma live muito bacana, muito especial com o Dr. Loyola, um grande médico, uma figura aí, um intelectual que vem falando a respeito da pandemia com muita propriedade, né? Juliane Costa de Dourados, um grande abraço. A Brenda Saori aí, ó, nos acompanhando. Um grande abraço, minha amiga, policial militar, grande parceira também. Prazer em ter você aqui. Luiz Antônio Gambá, nosso brother. Dr. Loyola vai falar pra gente aí hoje sobre pandemia, Covid-19, vai falar sobre muita coisa, né? Vamos falar sobre o livro dele também. O Dr. Alessandro Loyola já está na área, vamos ver se ele solicitou aqui para participar. Doutor, eu vou mandar para o senhor aqui, ó. Eu vou encaminhar aqui a solicitação. Vamos aguardar o doutor Alessandro aí, que vai. Fala, doutor. Opa! Joia? Beleza, tá me ouvindo aí? Perfeito. Beleza. Bom, primeiramente aí, prazer em ter o senhor aqui conosco, participando da nossa live aí. Eu estou fazendo uma série de lives desde o começo, viu, doutor? Falando sobre muita coisa. Claro que o pessoal aqui quer falar sobre política e tal. Muita gente que me acompanha aqui quer falar sobre polícia. O pessoal ainda não acostumou com o Capitão Derrite na política. O pessoal quer falar de ocorrência, de prender vagabundo e tal. Mas eu quero falar hoje sobre uma coisa que é muito importante, que pouca gente fala e que o senhor vem falando há muito tempo, desde o início aí dessa pandemia. Só coisa polêmica, mas que eu tenho alguns exemplos. Um exemplo especial lá da cidade de Porto Feliz, que é sobre tratamento precoce aí do Covid-19. A gente vai bater um papo. Primeiro, quero agradecer a presença do senhor aqui. É uma honra ter o senhor conosco, participando dessa live. Obrigado. Queria que o senhor... Bom, eu sei que o senhor é um cara muito conhecido, mas que o senhor se apresentasse aí, talvez, para a galera que ainda não o conheça, falar um pouco do trabalho do senhor aí. Derrite, eu que agradeço, cara. O convite fala sério. É uma honra estar aqui com você. Eu acredito que a honra é recíproca, na mesma intensidade. Meu nome é Alessandro, eu sou médico, trabalho no litoral norte de São Paulo, moro em São José dos Campos e desde o começo, desde fevereiro, eu venho trabalhando em unidades de pronto atendimento de urgência e emergência respiratória, mexendo só com Covid. Basicamente 3, 4 vezes por semana, 12 horas cada vez, cada plantão desse. Eu fico o tempo inteiro lidando só com pacientes que estão com suspeita ou com Covid confirmado. Então, além de toda a bagagem teórica, eu não gosto muito dessa falácia, a falácia da autoridade, né? Que, eu sou médico, eu trabalho com isso, então eu não gosto muito de apelar para isso não, mas de qualquer forma, é o histórico que eu tenho desse ano. Eu sou médico, tenho quase 25 anos já, e esse ano eu trabalhei especificamente com urgência e emergência Covid. Então, é uma estrada que não dá para a gente jogar fora, considerando o impacto dessa fraudemia aí em cima da economia brasileira, da cultura brasileira e por aí vai. Show. Doutor, é o seguinte, eu tenho uma grande dificuldade aqui no Congresso, confessando aqui para o senhor e para todos que estão nos acompanhando. Qual que é a minha dificuldade? Eu venho da área da segurança pública. Eu tenho 18 anos de polícia militar. Depois da Academia Militar de Barro Branco, que é a Escola de Formação de Oficiais, eu fiz faculdade de Direito, fiz 2 pós-graduações na área jurídica. Eu sei que é difícil falar, mas eu sei na prática e na teoria o que precisa ser mudado em termos de legislação para melhorar a segurança pública do país, alterar a lei de execuções penais, fazer com que o criminoso realmente pague pelo crime que ele cometa no Brasil. E eu tenho uma grande dificuldade em fazer com que essas
pautas legislativas elas caminham aqui no Congresso. Por quê? Porque tem muito deputado que defende vagabundo, falando português claro. O senhor, como médico, operando aí, trabalhando diretamente aí nessa pandemia, nessa fraudemia, como o senhor falou aí, como o senhor vê a postura da comunidade médica de forma geral e, assim, dos políticos que eu digo assim, do Poder Executivo, como a política encarou a pandemia? Eu tenho um projeto de lei para agravar a pena dos presidente Bolsonaro, não é o caso, mas daqueles que venham a enriquecer ilicitamente, através, desde que comprovado aí, enriquecimento ilícito, porque durante o período de pandemia fica dispensada a licitação. Então, a aquisição de equipamentos de proteção individual, materiais médicos de forma geral, eles dispensam a licitação durante o período de calamidade pública. Eu fiz o projeto de lei para que os governadores que adquirirem isso de maneira ilícita, enriquecimento ilícito durante a pandemia, sejam punidos de maneira mais gravosa. Como o senhor vê a pandemia de forma geral, como a política atuou, os prefeitos e governadores atuaram durante o período de pandemia, nesse ano aqui. Como foi para o senhor? Como isso foi encarado no Brasil? Derrite, você vem de uma formação militar, você é um cara extremamente novo. Né? Não tem 40 anos, deve ter pouco mais de 35, 36. Vai. Alguma coisa entre 35. Então, você é um cara muito novo. E pela estrada que você tem dentro da polícia, então isso que eu vou te falar, eu tenho certeza que bate dentro do seu coração. Uma filosofia de vida que eu desenvolvi já tem algum tempo, já tem algumas décadas já, e evidente que a gente tenta buscar excelência dentro dessa filosofia, mas você nunca alcança a perfeição. Essa minha filosofia ela tem 5 pilares. É força, honra, coragem, sabedoria e disciplina. Eu tenho certeza absoluta que você entende nos seus ossos o que é honra. Alguém que no meio de uma emergência de saúde, com pessoas perdendo emprego e a gente tendo que lutar para poder estabelecer um tratamento precoce, o filho de uma égua pensar no bolso dele, não pensar nas pessoas que ele pode ajudar, a gente que tem honra como um dos pilares da nossa vida, cara, a vontade que dá é pegar um soco inglês e me deixa trancado num quarto com esse danado aí durante uma meia hora para eu poder deixar baixar minha adrenalina. Né? Porque quando eu vejo uma coisa dessa acontecendo, a frase que eu teria para poder falar com um sujeito desse, que ganha dinheiro em cima do sofrimento de outras pessoas, eu gostaria de falar para ele que eu vou fazer questão que alguma outra pessoa crie os filhos dele. E não vai ser ele. É horrível demais, é desumano demais. Você vê que existe um tratamento precoce que funciona assim, que salva a vida assim. Pessoas mesmo em estado graves, que você estabelece o tratamento dentro daquele período, inicia o tratamento entre o primeiro e terceiro dia de sintomas bem cedinho, e faz o tratamento com hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina, vitamina D, zinco, você consegue salvar 50% das pessoas que iriam morrer. E esse não é um tratamento caro, ele é barato. Um tratamento completo de hidroxicloroquina com azitromicina, comprado pelo como que compra em muito volume, ele não vai custar 10, 15 reais. Não custa. Ou seja, com aproximadamente em torno de 3 bilhões de reais, nós teríamos dinheiro suficiente para poder comprar tratamentos precoces para todos os brasileiros. Com 3 bi. O governo já liberou mais de 300 bi nessa pandemia. E compraram EPIs que não tratam, porque EPI é bacana, luva, gorro, máscara, é importante, capote, tá tudo bem, é importante, vai, vamos dizer que é importante. Mas isso não trata o paciente. Sim. Mesmo o respirador, o ventilador mecânico, a suporte, ele não vai tratar o vírus. Ele só vai evitar que o paciente pare de respirar, mas ele não vai tratar a tempestade inflamatória que está matando o cara. O que efetivamente vai tratar esse sujeito é você evitar que ele chegue na fase grave, dando a ele o tratamento precoce. E com em torno
de 3 bilhões de reais, 3 a 5, vamos botar 3, porque o governo vai comprar em grande quantidade. Com 3 bilhões de reais, você já conseguiria comprar tratamento precoce para a população brasileira inteira. Doutor, O deixa que eu falar foi uma. dispensado pelo governo, dava para tratar a população brasileira toda, inteira, de 75 a 100 vezes. Doutor, Boa parte da ausência desse tratamento. eu sou de uma cidade do interior. Eu conheço muito São José dos Campos, lá o pessoal do 11º Grupamento de Bombeiros, meus amigos lá, o pessoal é show de bola, tem de São José, Litoral Norte. Eu sou de Sorocaba, uma cidade ali perto de São Paulo, e do lado de Sorocaba tem uma cidade. 644, 600, 644 mil habitantes, 528 mortos até agora. Isso. Tem uma cidadezinha do lado de Sorocaba. Eu costumo dizer, ô, doutor, que é a cidade mais importante do mundo. Chama-se Porto Feliz. Por quê? Porque é a cidade da minha esposa. Então, sendo a cidade da minha esposa, é a cidade mais importante do mundo. Claro. Lá tem um prefeito. Esse cara aí, o prefeito lá chama Dr. Cássio. Dr. Cássio é médico, formado lá na USP, em Ribeirão Preto e tal. Esse cara, ele foi reeleito agora. Foi reeleito com 92,1% 2%. das votações. O que o Dr. Cássio fez? Ele pegou o protocolo de Madrid, o protocolo lá da França, daquele médico cabeludão lá, o alemão. Ele Didier Raul. esse. Falou, pô, isso aqui tá dando certo. Peraí, juntou aqui primeiro, antes da pandemia, e eu tenho um orgulho muito grande de ter ajudado, é o município que eu mais ajudo, Porto Feliz e Sorocaba, ajudo com emendas parlamentares, né? Ele preparou, criou 10 leitos de UTI, ele é médico intensivista. Quando aconteceu a pandemia, ele falou, peraí, mas tem um tratamento lá precoce que dá certo, vamos estabelecer aqui. E não esperou a Anvisa, não esperou pesquisa científica, não esperou o Ministério da Saúde, estabeleceu. Doutor Loyola, nós, em Porto Feliz, o índice tivemos lá, infelizmente, 16 mortes, uma cidade de 60 mil habitantes, 16 mortes. Porém, daqueles que procuraram atendimento médico e tiveram atendimento precoce, né, tratamento precoce para a Covid-19, zero mortes para quem estabeleceu lá, para quem procurou a Santa Casa de Porto Feliz e recebeu lá hidroxicloroquina, azitromicina, zinco, vitamina D e outros mais aí. 0 casos de mortes. Derrite, pensa só. Então nós temos 2 cidades que são vizinhas. E se nós fizermos uma matemática bem simples e calcularmos, por exemplo, o número de mortos em proporção a 100 mil habitantes, você tem que Porto Feliz morreu 4 a 5 vezes menos pessoas do que em Sorocaba. Qual foi a grande diferença? É o mesmo estado, é o mesmo clima, é o mesmo povo. Cidades vizinhas. Qual foi a grande... O que aconteceu em Sorocaba que não aconteceu em Porto Feliz? Ou o que aconteceu em Porto Feliz que não aconteceu em Sorocaba? Houve um cataclismo em Sorocaba? Não. O que aconteceu foi a ausência do tratamento precoce. Coisa que o prefeito de Porto Feliz foi extremamente eficaz, um exemplo para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, o que ele fez. O tratamento precoce funciona assim. Mas aí a gente depara, pegando o gancho lá da sua pergunta do começo, a gente depara com 2 problemas aí. A classe médica não ficou isenta da doutrinação ideológica dessa maldita hegemonia marxista-comunista que permeia nosso sistema de ensino e as faculdades. Então você tem, sim, uma boa parte dos médicos que o cara, por ser anti-Bolsonaro, anti-direita, anti-conservador, o cara simplesmente não passa um remédio porque ele colocou um rótulo político no remédio. Para mim, esse cara não devia ser médico e ele devia ser julgado junto com os outros que estão, políticos que estão roubando esse pessoal todo aí. Isso é um crime. O que foi a condução da pandemia no Brasil, da fraudemia no Brasil, ela foi um crime em vários estágios. Eu chamo de fraudemia porque o vírus existe, é um vírus, não é bactéria, não, é um vírus. É um vírus, ele existe. Ele causa uma doença. E essa doença é potencialmente letal. Eu falo isso em praticamente todas as lives que eu vou. Essas 3 premissas, elas são corretas. O vírus existe, ele causa doença. Essa doença pode matar. O problema é que daí para lá, tudo que foi feito em cima disso foi uma fraude. Primeiro falaram para a gente que máscaras evitam a doença.
Depois falaram que distanciamento social evita a doença. Falaram que lockdown diminui a taxa de transmissibilidade e letalidade final da doença. Falaram com você que remédios não funcionam, que não existe tratamento. Falaram com você que a gente só vai conseguir voltar às atividades normais quando nós tivermos uma vacina. Todas essas fraudulentas, muito mal. Distanciamento social não funciona. Lockdown não funciona. Vacinas, se nós tivermos uma vacina, eu rezo para que tenha, mas ela não vai chegar tão cedo, vai levar uns 5 anos para poder ter critérios de segurança e eficácia. E se, quanto não existe tratamento, isso é uma fraude sem tamanho. Porque há um tratamento, cara. Isso é que me dói. É como você pegar, você tem filhos, é como você pegar, acredito que você tenha filhos. Você tem filhos, é como você ia levar sua filha ou seu filho para ser atendido num pronto-socorro, o médico dá o diagnóstico de meningite e mandar seu filho ou sua filha para casa para tomar dipirona. Mas peraí, doutor. É meningite? Derrite, é meningite bacteriana. E é uma doença que pode matar. Aí o senhor vai mandar minha filha para casa com dipirona? Isso não é uma fraude, não é um crime? Você leva sua esposa no pronto-socorro porque ela está com muita dor na barriga, o médico faz lá todos os exames que precisa e fala, Derrite, sua senhora está com apendicite. Eu vou mandá-la para casa com essa receita de dipirona. Você vai falar o quê? Eu, se eu fosse você, pegava minha PT-92, colocava um pente bem carregado e falava, um de nós dois vai sair daqui preso, o outro vai sair num saco preto. Deixa eu te falar, eu não sou o cara que vai sair no saco preto. Então você leva minha esposa agora lá para o centro cirúrgico e opera. Você tá doido? Doutor, vai mandar minha mulher como que a comunidade médica, que os médicos aí, os colegas de profissão do senhor, não aderiram a essa questão aí, não abraçaram? Eu sei que tem os médicos pela liberdade e tal, eu acompanho alguns grupos e tal. Como que em massa isso não aconteceu? O senhor acha que é pela doutrinação ideológica? Sim. É? Sim. Divide no meio. Você tem 50% dos médicos, exatamente no meio. O que eu vi, a experiência que eu vi de lidar com pronto atendimento. Eu participo de vários grupos também de tratamento precoce, São Paulo contra o Covid, Médicos da Liberdade. É meio a meio. A comunidade científica é meio a meio. Tem uma metade que está doutrinada ideologicamente, que não prescreve o remédio nem sob ameaça, porque o cara acha que aquele é o remédio do Bolsonaro, o remédio do Trump, não é. Pô, sério, a hidroxicloroquina chegou no mercado antes do Bolsonaro nascer. Para com isso, né? Exatamente. Para com isso. Para com isso. O remédio já estava aí antes do presidente ser eleito. Então, tem metade da comunidade médica defende que não há tratamento. A outra metade defende que sim há um tratamento. Um exemplo disso, por exemplo, é você ter movimentos como Médicos pela Liberdade, que defende o tratamento precoce, e você ter a Sociedade Brasileira de Infectologia, que diz que não há um tratamento, que é um crime. Tanto que a Procuradoria-Geral da República, o Ailton Benedito, já pediram esclarecimento à Sociedade Brasileira de Infectologia, querendo saber, baseado em quais documentos vocês fizeram esse manifesto, essa nota técnica, dizendo que não há um tratamento eficaz. Porque existem diversas evidências, como você bem citou, Porto Feliz é uma evidência. Sim. E você tem evidências de outros países que têm usado o tratamento precoce, Índia, Taiwan, que tem taxas de mortalidade bem baixas. Tem um site chamado c19study.com, C19study.com, que já reúne mais de 150 estudos mostrando a eficácia da hidroxicloroquina. Então, quando você fala que não há um tratamento, bom, você está negando 150 estudos, papers, trabalhos científicos publicados nas mais diversas revistas do mundo, mostrando que esse tratamento funciona. Você está querendo combater uma evidência científica com uma narrativa ideológica. Isso não é ciência. Então, eu tenho para mim que a Sociedade Brasileira de Infectologia tem que tomar um bom cascudo para poder deixar de fazer política e começar a fazer medicina. Né? Deixar de fazer a má política, não que a política seja ruim, mas ela é uma sociedade científica, então faça ciência. Né? Deixa para o parlamento, para os vereadores, para os governadores fazerem política. Vocês são médicos, preocupem-se com a saúde do povo. A segunda parte da sua pergunta foi com relação a como que o governo, o poder executivo, se comportou durante a pandemia. Sempre que eu falo sobre isso, as pessoas vêm me encher a porra do saco
dizendo que eu estou falando mal do presidente. O presidente erra, porque a única coisa perfeita que existe nesse mundo é Deus. Então, quando você fala que o presidente não erra, você está elevando ele ao nível de Deus, e isso é uma heresia, certo? Porque Deus só há um. E até onde eu sei, ele não se senta no Palácio do Planalto. Então, que não erra, só Deus não erra. Eu erro, você erra, o presidente erra. Sim. Um dos equívocos dele foi toda essa equipe que sim depende de nomeações que fazem parte do poder da caneta do presidente. E eu classifico a estratégia montada e empregada pelos órgãos do Poder Executivo, desde Casa Civil até Secretaria de Comunicação, Ministério da Saúde, Anvisa, Ministério da Educação, eu pego esse povo todo e coloco num saco de lixo. Porque todos fizeram tudo errado. O desempenho do Ministério da Saúde foi um lixo. A participação da Anvisa foi um lixo. O posicionamento e a fibra, a coragem, a honra do Ministério da Educação foi um lixo. A parte da comunicação foi um lixo. E se a gente pensar em termos de honra, lavar as mãos dizendo que o STF tirou aquilo da sua alçada e deixar com que governadores ajam de maneira ditatorial, é você pegar 57,7 milhões de votos e jogar no mesmo lixo. Você foi eleito com 57,7 milhões de votos. O STF não foi eleito com nem isso. Pra falar a verdade, não foi nem eleito. O parlamento, me mostra alguém do parlamento, do Senado ou da Câmara que tem 57,7 milhões de votos de confiança no bolso. Honre. Eu não sei se eu posso falar palavrão aqui, mas... Pode, fica à vontade. Baralho. Então tá. Caralho, honre essa porra desses quase 60 milhões de votos que você teve. Honre isso. Honre isso. Compre a briga que for. Tenha vontade de fazer pelo povo o bem, lutar contra esses canalhas, mais do que você tem vontade de respirar. Tem que estar nesse nível. A vontade de fazer o que é certo, ela tem que ser maior que a vontade que você tem de respirar, cara. Eu não sei se você já pegou onda quando você toma um caldo, uma vaca violenta, que você fica lá embaixo e o ar vai acabando, e você tenta... Já pegou onda, não? Bom, bastante. Surfa? Não, pegava quando era moleque, Ah, né? Ia pra praia e tomava então vários tá. caldos. Você tá lá num marzão lá de 6 pés, 7 pés, toma uma vaca, um caixote desgraçado. Agora tem tempo que eu não pego onda, mas já peguei mais. E de vez em quando você tá rodando lá no fundo, cara, e o fôlego vai acabando. Você espera, você relaxa, mas uma hora o fôlego vai acabando. Você fala, putz, se eu continuar aqui embaixo, eu vou acabar morrendo afogado. E aí você pega o leste da prancha e começa a puxar ele, porque ele serve como uma corda para você pelo menos chegar na superfície e tomar um fôlego. Algumas vezes o leste arrebenta na sua mão. Aí você puxa, faz tof, e você fica com a corda solta, sem ar, lá no fundo, tomando caldo. O desespero que você tem para respirar por um pouquinho de oxigênio, a vontade de fazer o que é certo tem que estar acima disso. Acima da vontade que você tem de respirar. Então não é fazer discurso no CEAGESP e não é ficar andando por aí inaugurando obra no Nordeste enquanto as crianças estão sem aula, enquanto governadores ameaçam a gente com vacina, enquanto prefeituras se negam a entregar o tratamento precoce. Se você tem 57,7 milhões de votos no bolso, você não pode dormir, você não pode escovar os dentes, não pode cagar, não pode soltar um peido, enquanto você não resolver e normatizar esse troço. Tem pessoas falindo, mais de 700 mil empresas fecharam, gente perdendo emprego, a incidência de transtorno de ansiedade, depressão, tentativa de suicídio está aumentando muito, está vindo uma puta de uma crise psiquiátrica e econômica aí. Agora a gente tem lá o Senado aprovando uma carteira de vacinação digital que certamente vai ser utilizada como medida de coação, para poder tirar direitos civis e obrigar o cidadão a tomar a vacina. Se você assiste isso tudo e acha que o melhor que você pode fazer é reclamar que o STF tirou das suas mãos o poder de resolver isso e sair por aí se jogando nos braços do povo como se você fosse um popstar, enquanto outra pessoa opera a caneta que eu votei para que fosse para sua mão e não para a mão de outro, isso é um comportamento desonroso.
E tá cheio de gente rodando em torno lá no Palácio Planalto que gosta de andar com paletózinho, gosta de andar com bottom que dá acesso ao elevador exclusivo e tá lá envaidecido, deslumbrado com essa vaidade, ao invés de falar para o presidente as merdas que ele anda fazendo. A gente tem uma Secretaria de Assessoria Jurídica que permitiu que o presidente assinasse duas leis esdrúxulas, que é a 13979 e a 14019. Isso, as duas leis são leis de regime nazista, são leis de ditaduras socialistas, são leis de regimes autoritários. Como que esse bando de banana, sem ovos, sem bagos, sem testosterona, permitiram que o presidente assinasse aquela merda daquelas duas leis. E uma vez que essas leis estão assinadas, que são leis que permitem lockdown, permitem distanciamento, está na Lei 13979. E os estados, os governadores... Permite doutor, permite até a vacinação de maneira coercitiva. No artigo 3º. Sim, compulsória. Isso está na Lei 13979. Bom, tudo bem, você está cercado de bostas aí, né? Mesmo tendo te dado 57,7 milhões de votos, você conseguiu se cercar de um monte de gente que não presta. Como você não consegue fazer a faxina da casa, você assinou essas duas leis de merda. Vamos fazer o seguinte, agora que você entendeu que a lei é de merda, qual está sendo o seu esforço e empenho para reverter os danos dessa lei? O que você está fazendo para poder reverter isso é discurso do CEAGESP? Sério. Eu tenho uma lei 14019 que me obriga a usar máscara. Eu sou obrigado a usar máscaras em espaços públicos e em espaços privados de acesso ao público. Isso está escrito e assinado no texto da lei 14019 de julho de 2020. Bom, agora que você entendeu que essa lei é uma bosta e que não há nenhuma evidência científica mostrando que máscaras vão ajudar em porra nenhuma, deixa eu te perguntar, enquanto você está passeando pelo Nordeste, se jogando nos braços do povo e comendo pastel, qual o nível de empenho e esforço você está fazendo para reverter o estrago dessa merda dessa lei? Então, quando você me pergunta como que eu analiso o desempenho do governo federal, do Poder Executivo, um lixo, desonroso. A palavra é essa, desonroso. O ministro da Educação, desonroso, o ministro da Saúde, desonroso, a Casa Civil, desonrosa. Esse não é um governo que inspira o sentimento patriótico em cima do qual ele foi eleito. Eu lamento muito pelos passadores de pano, mas eu lido com fatos e evidências, eu não lido com expectativa, não. Quem lida com expectativa, faz o seguinte, sai dessa live, vai lá escrever uma cartinha para o Papai Noel vindo do Polo Norte, na expectativa que ele desça pela chaminé da sua casa e te deixe um presente. Eu lido com evidência e com fato. As evidências e fatos que a gente tem é isso. Né? Uma montanha de dinheiro foi liberada sem nenhuma responsabilidade ou contrapartida ou cobrança ou fiscalização de que os governos dos estados estariam empregando aquilo efetivamente no que funciona. O dinheiro foi e você faz o que você quiser. Teve gente que abriu o hospital de campanha, fechou o hospital de campanha sem atender um paciente. Em Belo Horizonte teve o hospital de campanha que abriu e fechou sem atender um paciente. Custou 3, 5 milhões de reais para o governo e não atendeu ninguém. Doutor, teve hospitais de campanha... Eu fiz um comparativo entre alguns governos, né? Minas Gerais, eu não sou nenhum fã do Partido Novo, na verdade, eu não sou fã de partido nenhum, né? Eu estou no Partido Progressista, no PP. Eu saí candidato pelo PP e pertenço ao PP porque eu trabalhei muitos anos na Rota. Meu ex-comandante da Rota, o Coronel Telhado, é deputado estadual em São Paulo. E na época, quando o presidente Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, me convidaram para sair candidato a deputado federal, eu fui falar com o Telhado falou, não, sai comigo e tal, por questão de lealdade, eu saí com ele pelo PP. Mas não morro de amores por nenhum partido, porque infelizmente no Brasil não existe um partido conservador, não existe. Essa aqui é a verdade. Mas... o senhor falou de partido político e tal, não estou defendendo o Partido Novo, não é isso, mas o governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, faz um trabalho bem quietinho, padrão do mineiro, né? Fez o trabalho dele lá, etc e tal, e eu fiz um comparativo. Na época, no começo, primeiro que investir dinheiro em respirador para mim é a maior furada, é uma besteira. A gente já falou aqui de tratamento precoce, tem casos práticos que comprovadamente resolveram a situação de quem foi infectado pelo Covid-19. Eu tive o Covid, foi em julho desse ano, tratamento precoce, graças a Deus não tive mais nada. Minha esposa teve também,
e é claro, né, o protocolo lá de Porto Feliz, lá de São Paulo, graças a Deus a gente superou isso tranquilamente. Eu sinto muito pelas pessoas que perderam a vida, perderam os familiares, enfim. Mas nós tivemos a coragem de se submeter ao tratamento precoce. Mas o Romeu Zema pagou na época, no começo da pandemia, pagou 58 mil reais, 59 mil reais, 60 mil reais, a média de um respirador, numa aquisição aí, lembro que é sem licitação. O governador do Ceará pagou 170 mil reais um respirador, o mesmo. E o governador de São Paulo, o governador do nosso estado, doutor Loyola, pagou quase 200 mil reais o mesmo respirador. O mesmo respirador. Sem licitação, sem nada. Fica difícil a gente. Aí a polícia. Fica difícil a gente não ficar revoltado e ver que alguns governadores, não é só governador, prefeito, é quem tem o poder da caneta lá de fazer aquisição, de fazer compra. Que eles não estão usando a pandemia para enriquecer ilicitamente, né, doutor? Aí você tem a Polícia Federal prendendo pessoas conservadoras por crime de opinião. E aí você tem o Supremo Tribunal Federal querendo que o governo estabeleça uma estratégia, um plano de vacinação com uma vacina que não existe ainda. E na outra ponta do triângulo nós temos um cara que recebeu 57,7 milhões de votos. Bom, um desses três parece que está faltando com o reconhecimento daquilo que o levou lá. Um desses três está faltando. Está faltando um pouco de honra. Honra, Territ. Honra desse cara. Olha no meu olho. Não precisa olhar para a câmera. Olha para o meu olho. Honra e decência, cara. Honra e decência. Está nos nossos ossos. Nossos avós ensinaram isso pra gente. Honra e decência. É só isso. O STF faz uma malcriação dessa, eu vou mandar prender vocês, cara. Sabe, vocês não podem interferir. A gente vive um governo, um regime de Estado, em que há uma repartição, há um regime de divisão tripartite do poder. Eu não interfiro em vocês, vocês não interferem aqui. Se vocês interferirem aqui, guardião da Constituição são todos os representantes dos três poderes. Até um cidadão é guardião da Constituição. Quer você goste, quer você não goste, para a gente poder estabelecer um Estado democrático de direito, a gente tem que obedecer uma Carta Magna, um regimento interno. Troca o comandante da companhia, troca o capitão, mas o regimento é o mesmo. A viatura é essa, o armamento é esse, a estratégia é essa, a abordagem do cidadão na rua é esse. O cara aposenta, entra o recruta, como é que continua? A mesma coisa, porque o regimento está acima de qualquer um. Você não vem aqui vestido desse jeito, você não tira foto em festinha com um copo de cerveja na mão, existe um regimento de conduta, de padrão de comportamento. Você não é obrigado a segui-lo, mas enquanto você estiver aqui dentro, sim, você é obrigado. Tá? Você não quer seguir? Tira a farda, deixa a arma aqui, põe o distintivo lá e vaza, filho. Vai trabalhar com qualquer coisa aí, mas aqui dentro você vai ter que se comportar desse jeito. Nada de piercing, nada de tatuagem no olho, chega dessa merda. Né? Existe um padrão de comportamento. Existe um padrão de comportamento para esse país. Esse padrão de comportamento é determinado pela nossa Constituição Federal. E aí você vê o Supremo Tribunal Federal rasgando o artigo 5º da Constituição Federal, o parlamento nada faz e o presidente faz nada. Tudo bem, nós temos um problema sério no parlamento, porque só é colocado na mesa para poder ser votado tudo aquilo que não interessa ou que causa dano ao povo. As coisas de interesse do povo não vão para a mesa, porque o presidente da Câmara não coloca. Tem um monte de pedido de análise de impeachment de ministro do STF lá no Senado. Esses pedidos não vão para a mesa porque o presidente do Senado não interessa a ele fazer isso. Novamente, o Senado se comporta de uma maneira que ou não beneficia o povo ou causa dano para o povo. O Senado, assim como a Câmara Federal, atua na sua majoritariedade em causas que causam danos, né? São malévolas para a população. Tudo bem, beleza. Mas é uma briga de... Pelo menos a gente esperava que fosse uma briga de 1 contra 2, né? Foi para isso que a gente votou. Porque a gente estava levando sarrafo, chicote nas costas dos três poderes. A gente levava o chicote nas costas do parlamento, levava o chicote nas costas do Tribunal Federal e levava o chicote nas costas do Poder Executivo.
Finalmente, nós respiramos aliviados em janeiro de 2019, porque pelo menos no Poder Executivo a gente ia começar a parar de levar a chicotada. E tudo que o Poder Executivo fez nos últimos 2 anos foi colocar o chicote de lado e sair desfilando por aí, com seus ternos, com seus carros e com seus botões de acesso ao elevador exclusivo. Muita vaidade, muito deslumbramento, muita narrativa e pouca coisa eficaz, pouca coisa prática. Quando faz alguma coisa prática, faz coisas como a Lei 13.979 e a 14.019. Quando faz alguma coisa prática, é aquela porcaria daquele Ministério da Educação punhetando, masturbando o retorno às aulas presenciais, criando documentos que só permitem que os sindicatos impeçam ad eternum, perpetuamente, o retorno das crianças às escolas. E dizem que a gente tem um militar lá no Ministério da Educação. Eu fico pensando um cara desse comandando uma tropa, como é que vai ser? O país está sendo invadido pela Argentina, está sendo invadido pela Venezuela. Esse cara vai comandar o que desse jeito, filho? Com essa pica mole, com essa dificuldade de tomar uma decisão honrosa e decente. Você é o cara da caneta, você é o cara do poder. Se você não consegue mandar, seu lugar não é aí. Ah, mas é difícil. Se você não consegue tornar o que é difícil fácil, seu lugar também não é aí. Aqui é o lugar para o trator, para patrol. Eu vou dar uma estrada cheia de mato, cheia de pedras, o Derrite vai passar aqui com o carro dele e vai deixar essa estrada limpinha. Ah, é difícil. Desce Derrite, sobe o José da Silva na patrol. Você tem um ministério na sua mão, você não consegue fazer o troço funcionar. Você tem um Ministério da Saúde na mão e o Ministério da Saúde fica masturbando aí, fica em casa, cara. Ô, doutor, e a gente vê assim, a gente vê uma diferença muito grande em alguns ministérios. Eu tive a experiência e o prazer até de viajar com o ministro Tarcísio, coisa de um mês atrás, numa agenda lá no Porto de Santos, a inauguração de um terminal novo lá no Porto de Santos. E, assim, o cara não sei se o senhor teve o prazer de conversar com ele, mas o cara é espetacular, é técnico. E, além disso, ele é arrojado. Assim, as obras que estavam paradas há 12, 13, 14 anos, ele está aqui, ó. Vamos tocar para frente, vamos inaugurar, vamos terminar, vamos privatizar. E é uma notícia que eu nem sei se alguém já falou oficialmente isso, mas o Porto do Espírito Santo, Porto de Vitória, vai ser privatizado. O Porto de Santos vai ser privatizado até final de 22, se Deus quiser. Cara espetacular, cara técnico. E mais do que isso, uma coisa que o senhor falou, o cara tem coragem para fazer o que precisa ser feito dentro da pasta dele, pô. O que eu vejo é falta de coragem, às vezes, de alguns ministros, dentro de alguns ministérios, de fazer o que precisa ser feito. Se o pessoal tivesse a coragem, guardadas as devidas proporções, mas assim, eu sou reticente em dizer, se tivesse a coragem que o prefeito de Porto Feliz, uma cidade de 60 mil habitantes, teve durante o período de pandemia, se o ministro da Saúde tivesse a coragem que o doutor Cássio teve, coitado do doutor Cássio, viu, doutor Lola? Porque eu ferrei com a vida dele, eu fiz a mesma live que eu estou fazendo com o senhor aqui, eu fiz com ele, ninguém estava sabendo de nada, Porto Feliz estava passando ilesa. Depois veio Lacombe, veio a Leda Nagli, veio reportagem, mas enfim, se o ministro da Saúde tivesse, se na época lá o Mandetta tivesse a coragem que o doutor Cássio teve, milhares e milhares de vidas no Brasil teriam sido salvas. Milhares. E não é sobre a gente, Derrite. Não é sobre a gente, é sobre as pessoas, cara. Sabe, é o filho que está com o pai grave, que não precisava estar grave. É a filha que perdeu uma mãe por causa do vírus. Lembra, o vírus existe, ele causa doença e ele é potencialmente letal. Sim. Isso é inegável. Mas muitas pessoas que estão morrendo por causa dessa doença não precisavam morrer. Como que você está ocupando uma cadeira de ministro da Casa Civil, ministro da Saúde, presidente da República, e você está sabendo que estão ocorrendo essas mortes e caberia a você ir em cadeia nacional de rede e televisão e salientar a importância do tratamento precoce. Você, com a sua força-tarefa de enfrentamento da pandemia, eu estou aqui com o ministro Derrite, eu estou aqui com o ministro José da Silva, eu estou aqui com o presidente Cássio, e eles vão falar Rede Nacional de Cadeia e TV toda semana. Isso foi feito? Não, isso não foi feito. Cadê amarretar todo dia? Twitter, rede social, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube,
Core, Parler, marretar todo dia. Cobre do seu médico o tratamento precoce. Se o seu médico não estiver te oferecendo, se você recusou o tratamento precoce, tudo bem. Isso é um direito seu. Sim. Você pode recusar até receber transfusão de sangue. Tudo bem, é um direito seu. Eu quero saber o seguinte, o médico te explicou que a sua anemia era grave e você precisava de transfusão de sangue? Ele te ofereceu? Sim, ofereceu e eu não quis. Tudo bem. O médico te explicou que o seu diagnóstico era COVID, que existe um tratamento que pode te salvar? E você deveria ter iniciado esse tratamento? Não, ele me explicou isso tudo, eu não quis tomar. Tudo bem. Mas cadê que o Ministério tem batido nisso? E aí vem os passadores de pano, uns enchedores de saco, falando que a gente tem que... vocês estão colocando a culpa toda nas costas do Bolsonaro. Como se a responsabilidade fosse toda dele. A responsabilidade não é toda dele, mas o poder de resolver é. E se você não quer ter o fardo do poder de ser a pessoa que pode resolver isso, filho, sai. Ou resolve ou sai. Ou caga ou sai da moita. Agora, você ficar aí com 57,7 milhões de votos no bolso, fingindo que está tudo bem e nada é responsabilidade sua, você não precisa ser o governador de cada estado. Mas você pode muito bem determinar por meio de uma nota técnica do Ministério da Saúde que é isso que o governo recomenda, preconiza, prescreve que seja feito. E pessoas que admitirem condutas fora disso do recomendado do Ministério da Saúde, caso o paciente venha a falecer, esse sujeito pode ter um processo movido no Ministério Público Federal. Porque você teve uma conduta médica não balizada segundo o preconizado pelo Ministério da Saúde. Cadê esse documento? Você viu? Não, eu vi um documento dizendo que eu posso ser obrigado a tomar vacina. Isso é correto. Esse documento assinado pela Presidência da República, pelo Ministério da Saúde, eu vi. Eu vi um documento dizendo que eu sou obrigado a usar máscara. Esse documento assinado pelo Ministério da Saúde, pela Presidência da República, eu vi. Você viu algum documento, alguma divulgação de que o médico tem o dever de oferecer esse tratamento porque ele é cientificamente comprovado a sua eficácia e que ele é capaz de salvar vidas? Você viu alguém do Ministério em algum momento, alguma live, alguma coisa, de alguém falando isso com a seriedade que deve, porque pessoas estão morrendo? Eu não vi. Doutor, na verdade é o seguinte, então, né? Se eu não sou médico, eu sou capitão da Polícia Militar e depois da Academia Militar eu fiz faculdade de Direito, estou na minha segunda pós-graduação na área jurídica e tal, adoro direito constitucional e vejo várias arbitrariedades aqui, vários absurdos jurídicos acontecendo no Congresso que a gente fica... Mas assim, se eu fosse médico, independente da especialização, durante o período de pandemia, meu amigo, o meu Twitter, meu Instagram, meu Facebook ia servir de fonte de informação o dia inteiro para falar. A gente não pode ter, é o que a gente falou de coragem. Tem que assumir, tem que... Eu não estou aqui criticando só o Mandetta, não é isso. Eu acho que o Mandetta foi péssimo desde o começo. Foi um não, mas isso tem que ficar em casa. Fique em casa. Fique em casa é uma ova. Fique em casa onde? O que a gente vai fazer? Não sou um cara que, sou fã de carteirinha do Paulo Guedes. Não, eu acho que ele faz um trabalho espetacular. Tem que tirar o chapéu para ele. Ele é um cara que... Ele é o cara... Ele foi o cara certo, no momento certo. Não tinha pessoa melhor para estar no Ministério da Economia. Eu participei, assim, ativamente. Vice-líder do governo 2 anos aqui. Medida provisória 936, que foi a medida provisória que garantiu a manutenção do emprego e renda, que sustentou, que segurou a economia. No pior período da pandemia, foi uma obra ali do Bruno Bianco, que é um cara espetacular, que é o secretário especial do trabalho aqui no governo federal. Mas faltou um cara para assumir esse papel aí que o senhor está falando, de falar assim, eu sou ministro da Saúde, Brasil, presta atenção em mim aqui, olha para mim, o direcionamento é esse, é isso que a gente tem que fazer. Faltou liderança nesse sentido, na minha opinião. Quem é que para mim também, faltou. Todos os ministros que tiveram lá até agora são todos um lixo. Mas quem é que escolhe esses lixos? Quem que tem um dedinho podre? Aí, 2 coisas, Derrite. Primeiro, vem falar para mim que já que você tem a solução, Alessandro, vai lá no Palácio e fala para o presidente. Filho, se eu estiver aqui na porra do Palácio para poder falar com o presidente da República o que ele tem que fazer, ou eu ou ele estamos sentados na cadeira errada. Ou eu estou na cadeira errada ou ele está na cadeira errada.
Eu não tenho que falar para o presidente o que ele tem que fazer, não. Ele tem assessores muito bons lá. Eu trabalhei no governo, tem gente boa lá. Tem gente boa na Câmara. Tem gente boa no Senado. Tem. Eles são poucos. Não tem muita voz. Ele é um mamute de burocracia do estamento em cima desses caras. Mas tem. Tem gente boa lá. Segunda coisa, aqueles que vierem falar que eu estou querendo algum cargo no governo, eu nunca mais vou trabalhar em governo nenhum, eu não sou candidato a merda nenhuma, e se você vier encher o saco com essa merda, vai tomar no meio do seu cu. Tá? Eu não quero mexer com política, eu sou médico, eu sou escritor, tenho minha vida aqui com a minha esposa, muito bem, muito obrigado. Se alguém vier com qualquer papelzinho me oferecendo qualquer cargo, eu mando enfiar esse papel no meio da bunda. Eu estou aqui pelo povo, é pelo meu povo, é minha pátria, é minha casa isso aqui. Quando minha mãe me gestava na barriga dela, os nutrientes que ela comia e que formaram meus órgãos vieram dessa terra, daqui, cara. Sabe? Os pais da minha mãe também, os nutrientes que formaram os ossos, o fígado, a visão, vieram daqui. Essa é minha terra. Eu nasci aqui por alguma contingência de Deus, eu nasci aqui nesse período. Essa é minha terra, esse é meu povo. Defendo essa terra, defendo esse povo acima de qualquer coisa. Eu não preciso de uma porra de um cargo no governo para poder fazer isso, não. Política você faz de pessoa para pessoa. Você não faz política só com voto. Política é você quando conversa com seu vizinho, quando educa bem seus filhos, quando respeita seus pais, quando valoriza o bom ensino, quando você preza pela meritocracia, pela justiça, pela decência, e quando você externa isso por meio das suas ações, você está fazendo política. Então não tem que ir para Brasília falar merda nenhuma com o presidente de lugar nenhum, não, porque se o presidente não entendeu isso até agora, um de nós dois está no lugar errado. E eu não quero cargo em lugar nenhum do governo. Minha vida é muito simples, eu gasto muito pouco por mês. Caramba, doutor, show de bola. Deixa eu falar uma coisa para o senhor. Vamos falar do nosso estado de São Paulo, né? Tem pessoal que acompanha a gente aí do Brasil todo, até fora do Brasil. Mas e essa polêmica das vacinas aí? A gente sabe. Esse cara tem que ir preso, Derri. Tem que ir preso. Tá? O que ele está fazendo, ameaçando o povo com uma vacina não testada corretamente. Eu não quero saber de eficácia de vacina, eu quero saber de segurança dela. O senhor vai tomar vacina? Você está arriscando. O senhor vai tomar a Coronavac? Não tomo. Não tomo. Eu moro no mato, eu mudo para um barco, eu vou me refugiar na África, se for preciso. Se for proibido a minha estada no país, porque eu não tomei uma vacina, eu lamento muito, com grande pesar no coração, eu vou ter que ir embora daqui. Mas eu não vou colocar a minha saúde em risco e não vou indicar que um paciente tome algo que pode colocar a vida dele em risco, porque isso foi o que um governador falou. Vacina, a vacina que está querendo ser aplicada aqui em São Paulo, a Coronavac, né, do laboratório lá, Sinovac, é uma vacina de vírus inativado. A tecnologia de vírus inativado é uma tecnologia que a gente conhece. Ela é segura, ela é eficaz. Mas para você determinar o padrão de segurança e eficácia de uma vacina de vírus inativado, você vai levar 4, 5 anos. Entende? Os caras estão no caminho certo para desenvolver uma vacina. Só que não passou o tempo suficiente. Você não produz um uísque de 12 anos em 8 meses. É por isso que eles chamam uísque 12 anos. Ele leva 12 anos dentro de um barril para ficar pronto. Uma vacina boa, segura e eficaz, ela leva 5 a 10 anos. Vamos botar, com muita gente gastando muito dinheiro, talvez ela leve 5 anos, mas certamente você não vai conseguir uma vacina de vírus inativado, como é a Coronavac, para ser aplicada em massa, com bons critérios de segurança e eficácia, você não vai produzir isso em 6 meses, 10 meses, 1 ano. Então, é um crime o que ele está querendo fazer aqui. As ameaças que ele está querendo fazer aqui. Vacinar a população com a vacina de Oxford, por exemplo, que é vetor viral, é outra maluquice. Porque essa vacina ela não foi testada. Existem 3 vacinas que têm potencial de mexer no seu RNA, no seu material genético. E tem o potencial de. São vacinas de vetor viral, vacinas de DNA e vacinas de RNA mensageiro. Não que elas algumas delas podem mexer diretamente no seu material genético. Outras vacinas, como a de RNA mensageiro, elas têm o potencial de ativar ou desativar, veja bem, potencial, de ativar ou desativar alguns genes que podem causar problemas no médio e no longo prazo. Podem causar problemas para você ou para filhos que você venha a ter, por exemplo. Para a gente ter certeza de que esse não é um risco presente em vacinas de RNA,
Eu teria que vacinar uma população e acompanhar essa população e acompanhar os filhos delas durante algum tempo. Ou seja, para eu ter certeza que uma vacina de RNA mensageiro, não, eu poder afirmar categoricamente que ela apresenta zero risco de alteração genética, eu teria que acompanhar uma população por pelo menos 20 a 30 anos. Nossa. Concorda comigo? Como que eu posso aplicar uma vacina em você e te dar certeza absoluta que aquele RNA mensageiro não vai provocar nenhuma alteração de concentração citoplasmática que, por mecanismos de retroalimentação e feedback com o núcleo, não irão provocar alterações e mutações no seu material genético? Eu afirmo isso para você categoricamente e eu tenho as provas. Eu apliquei essas vacinas há 30 anos em uma população, venho acompanhando, e não houve uma maior incidência de uma formação genética, de esterilidade, de nada. Tudo bem, beleza, eu tomo essa vacina. Mas se você não tiver esses dados, esses padrões de segurança e eficácia, eu lamento muito. O que você está querendo fazer com a gente não é imunização, é teste. Você quer me transformar numa cobaia. É uma experiência. Você não está vacinando meu filho, você está fazendo uma experiência com ele. Ô, doutor, assim, Me na enganando e Polícia dizendo que é Militar vacinação. de São Paulo e em todas as polícias do Brasil, a gente utiliza algumas granadas que eles falam que o nome correto, né? É granada, é munição não letal. Na verdade, não é não letal. Existe um cálculo de letalidade. Uma granada de gás lacrimogênio, de gás pimenta. Então lá a gente tem o óleo resina de capsaicina ou óleo resina de capsaicum, enfim. E o gás lacrimogênio, quando que ele foi, quando foi medida a letalidade dele? Foi na época, infelizmente, né? Foi na época dos campos de concentração, de Auschwitz e outros, da Segunda Guerra Mundial. Então foi nessa época que foi usado um teor, uma medida de letalidade. Ó, isso aqui, a partir desse grau aqui, é letal para o ser humano. É mais ou menos isso, só que a gente não sabe hoje na vacina qual é o grau de letalidade ou não. E, aliás, o que isso pode causar de alteração genética no ser humano. A vacina, essa da Pfizer, é de RNA mensageiro. A gente não sabe qual é o risco de alteração genética que isso produz no longo prazo. As pessoas que falam para mim que, Alessandro, você fica espalhando essas coisas aí, mas essa vacina não altera genes de ninguém. Tudo bem. Cadê os seus estudos de acompanhamento de 10 anos de pacientes que tomaram vacina de RNA mensageiro? Você tem para mim? Doutor, para Cadê os seus estudos? simplificar, o senhor aí, doutor Alessandro Loyola, tem a vacina da Pfizer, de Oxford, Coronavac, todas essas. O senhor escolhe algumas delas ou escolhe o tratamento precoce? Hoje, 2020. Tratamento precoce. Tá. Sem Eu tô dúvida. junto nessa. Nenhuma vacina. Eu tô junto porque eu tive a experiência, não que na época, não tinha vacina na época, mas eu escolhi o tratamento precoce e eu e a minha esposa, nós conseguimos sair bem, graças a Deus. Derrite, vamos dizer então que a vacina com vírus inativado, qualquer vacina, foi escrutinada, foi aplicada em populações que sabiam que aquilo lá era um experimento, que era um teste. O acompanhamento foi feito e a vacina de vírus inativado se mostrou boa, segura e eficaz em 2026. Eu vou lá no posto, levanto a blusa e tomo a vacina. Eu tomo vacina de febre amarela, eu tomo vacina antitetânica, eu tomo vacina contra a raiva, eu não tenho problema nenhum com vacina. Se eu estou andando na rua de bicicleta, correndo, um cachorro veio e me mordeu, cara, eu vou correndo para o posto de saúde, para a unidade de pronto atendimento, e eu peço para tomar a vacina contra a raiva. Eu peço para tomar o soro. Eu fui tirar umas telhas lá, uma cobra veio e me deu uma picada, uma porcaria na jararaca. Eu vou correndo para a UPA e falo, pelo amor de Deus, me dá o soro. Porque eu sei que funciona. Agora, eu não vou, se eu tiver com tosse, dor de cabeça, espirro, falta de ar, eu não vou correndo pedir vacina. Eu vou querer o tratamento precoce. Primeiro que a vacina não vai tratar você da doença. Né? E segundo, eu não tenho certeza se aquela vacina vai me proteger da doença e se aquela vacina vai me causar algum dano. Então, assim que a gente vai... tá tendo campanha, eu tenho uma criança de 1 ano de idade, está tendo campanha de vacinação contra a paralisia infantil. Eu levei meus filhos, eu tenho 2 filhos, já adultos agora, Lucas e Rebeca. Levei para tomar vacina de paralisia infantil, com certeza. Zé Gotinha, vamos lá, vamos tomar. É uma doença terrível. E a vacina é mais de 98% eficaz. Extremamente segura.
Ela, Sabin. Então vamos lá, vamos tomar, ué. Não tem, tem alguns problemas com Sabin no mundo, mas de uma maneira geral, com as décadas que a vacina Sabin já tem de uso, a taxa de complicação é muito pequena, a taxa de eficácia é muito boa, a taxa de segurança é aceitável. Eu vacinei meus filhos. Tive que trabalhar um tempo no interior de Minas, uma área, uma ferrada de febre amarela. Antes de ir para lá, eu fiz o quê? Corri no posto e fui lá, tomei minha injeção de febre amarela. Lógico, tomei a vacina, fui lá, trabalhei na região do Vale, lá em Minas Gerais, tranquilo, não tive nada, nada. Ah, eu vou trabalhar numa urgência de Covid e tem uma vacina. Eu não tomo. Por que 2021 e tem uma vacina? Tratamento precoce. Também tô nessa, tô junto com o senhor. Não, para mim não, pelo amor de Deus. Doutor, outra coisa que eu queria falar, a gente tá falando bastante aí da Covid e tal. Eu tenho algumas teses aqui no Congresso que eu não consegui, claro que eu não consegui quebrar algumas barreiras aqui. Se falar para mim os problemas da segurança pública, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu sou um policial que trabalhou 16 anos combatendo o crime organizado. Ninguém me contou, eu não ficava sentado na cadeira no ar-condicionado. Eu trabalhei na Rota, que é a Tropa de Elite de São Paulo. Eu troquei tiro muitas vezes, não foi uma nem duas vezes com o PCC. Eu sei o que o criminoso pensa. Eu sei porque o cara está na vida do crime. Eu sei o que precisa ser feito em termos de legislação para mudar essa impunidade que existe no Brasil. Mas eu não vou falar de segurança pública hoje, não. Eu queria falar a respeito de um tema que o pessoal fica bravo comigo. Eu sou conservador, sou um cara de direita, cristão, mas nós precisamos mudar, doutor, a maneira com que os ministros do STF são conduzidos até a Suprema Corte. Hoje está aqui o Bolsonaro, beleza? Eu gosto do presidente, sou amigo do presidente Bolsonaro. Só que amanhã não vai ser o presidente Bolsonaro. Ontem não era, amanhã não vai ser. Não vai ser um cara de direita. E assim, a história nos mostra isso. Assim, é um movimento pendular, a esquerda, a direita, independente de anos. Eu tenho rascunhado uma PEC, só não apresentei ainda. Para mim, ministro da Suprema Corte teria que ser juiz de carreira, independente de vários pontos que eu tenho a ser considerados com relação ao Poder Judiciário, tá? Mas é inadmissível pegar um cidadão lá, sem citar nomes, sem citar o nome do Gilmar Mendes e do Dias Toffoli, que um é tucano, o outro trabalhou, era advogado da esquerda, o Fachin, que era do MST, e você pegar e nomear o cara como ministro da Suprema Corte. Amanhã ou depois esse cara ele vai ficar com uma dívida de gratidão para a esquerda, para a direita, para o centro, para quem quer que seja, para alguém que nomeou ele. Esse cara ele não vai ser imparcial nas decisões dele. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso. Se eu estou errado, se eu estiver errado, o senhor me fala, não, eu discordo, por isso, por aquilo. Qual que é a opinião do senhor? Eu não sei se você está certo ou está errado, mas eu concordo 100%. 100%. Tem que ser juiz de carreira. Juiz. O cara tem que ter experiência, tem que entender os meandros, não dá para você cair lá de paraquedas. É a Suprema Corte, né, cara? É a Suprema Corte do país, bicho. Não tem, é assim. E aquilo lá deveria também se dar sempre que a gente entra nesse assunto de STF, eu tenho uns malucos que vêm falar, tem que fechar o STF. Não tem que fechar o STF. Não. É extremamente importante que a gente tenha um parlamento, tem que fechar a Câmara. Não, é extremamente importante que a gente tenha um parlamento. Que a gente tenha uma Corte Suprema de Justiça, é extremamente importante. O que a gente tem que fazer é o quê? É tentar dar um jeito de que as pessoas que sequestraram a decência dessa Corte, ou elas retomem esse padrão de honra e decência, ou elas sejam removidas de lá. A instituição STF, ela está, como você muito bem observou, ela está além das pessoas que a ocupam. As pessoas que lá estão vão embora e vão ser substituídas por outra, por alguma eventualidade, adoeceu, câncer, morreu, sei lá, o avião desapareceu no meio do oceano. As pessoas vão embora, a instituição continua. É a instituição que eu prezo, não as pessoas que estão nela. É isso. O Senado não presta para nada. Não, o Senado é importantíssimo. O que não presta são as pessoas que estão ocupando aquilo lá. Mas a instituição do Senado é uma coisa solene demais. Serve para conduzir um país.
O problema do brasileiro é que ele tem ainda, por causa das décadas de doutrinação socialista, tem dentro do brasileiro essa porcaria dessa mentalidade revolucionária. Ele acha que se o Congresso não está funcionando, fecha o Congresso. Se o Senado não está funcionando, fecha o Senado. Ele não entende que o Senado é importante. O que está ruim são as pessoas lá dentro. Na verdade é dali que inicia todo o movimento de mudança. Né? Deveria ser dali. Né? Então, daqui a pouco o parlamento está ruim, você fecha o parlamento, o Senado está ruim, você fecha o Senado, o STF está ruim, você fecha o STF, o governo federal está ruim, você fecha o governo federal. Sério, filho? Vai ser assim? Para. Né? Nada de revolução. Nada revolucionário. A instituição é excelente. O esquema de Montesquieu, se bem conduzido, ele é muito bom. Muito bom. Concordo. Talvez ele perderia só para uma monarquia constitucional. Não, isso aí era um sonho, né? Isso era um sonho. Na verdade, o grande problema do Brasil foi quando virou república, né? Se nós fôssemos uma monarquia, pelo amor de Deus. Dos 15 países que têm o maior IDH do mundo, dos 15 países com o maior índice de desenvolvimento humano do mundo, 9 são monarquias constitucionais. Deixa eu falar, doutor. E ontem eu estava com um cara, vou fazer propaganda com outro deputado federal aqui, que é um cara espetacular, eu não tenho vaidade com relação a isso. Ontem eu estava com o Luiz Felipe de Orleans e Bragança e toda vez que eu estou com ele, é sempre um prazer imenso, um bate-papo sensacional. Estava com ele lá nesse evento da CEAGESP também, e a gente conversando, né, sobre várias coisas, e a gente falando sobre isso, né? Como o Brasil poderia estar num patamar assim, muito mais elevado, se fosse ainda uma monarquia. E deixa eu apontar um problema maior ainda que existe no Brasil. Nós temos ali um STF, dessa maneira aí, personalíssimo, né? O governo tal indica fulano de tal, é fulano de tal para ser ministro da Suprema Corte. Aí esse fulano de tal ou alguns outros comprovadamente cometem inúmeras arbitrariedades, exemplo desses inquéritos abusivos que foram conduzidos a esse ano. No sistema brasileiro, quem deveria ter, para todos os poderes, existia um sistema de freios e contrapesos, inclusive para o STF, o Poder Judiciário. Quem deveria ter a legitimidade de atuar no sistema de freios e contrapesos da Suprema Corte? O Senado Federal, que deveria falar, opa, peraí, ministro da Suprema Corte, Alessandro Loyola, você está cometendo arbitrariedades, esse inquérito é legal, vem cá, chegou aqui um processo de impeachment seu, vem cá. Só que o que acontece no Brasil, que dos 81 senadores, eu não estou falando o nome de ninguém, nem acusando ninguém, em que pese eu tenho imunidade parlamentar para falar o que eu quiser, segundo o artigo 53 da Constituição, mas não estou falando o nome de ninguém, vários desses 81 tem o rabão sujo preso lá no STF. Então o cara não tem a coragem ou até a vontade de falar assim, eu vou tocar para frente o impeachment do ministro Alessandro Loyola, porque ele está cometendo um ato ilegal, abusivo e por aí vai. Então o problema do nosso Brasil é assim, a gente precisa fazer uma limpa de verdade. Mas a Câmara renovou. Renovou mais ou menos, pessoal. Teve 50% de renovação. Muitos deputados federais que estão comigo aqui eram deputados estaduais, 3, 4 mandatos, foi prefeito, vereador. A profissão do cara é ser político. A minha profissão é ser policial militar. A do cara é ser político desde que ele nasceu. Está longe ainda do ideal. Por isso que eu falo, de novo, a solução disso, a gente volta lá no começo da conversa. Honra e decência. Mas você não pode cobrar honra e decência do STF, do Senado ou de uma Câmara se você, indivíduo, não tem honra e decência. Então, sim, a gente vive numa democracia e eu lamento muito informar a Câmara dos Deputados, a maioria dos deputados que estão lá, 95% foram eleitos pelo sistema proporcional. Eles não foram exatamente eleitos como representantes democraticamente colocados lá pela população. 90%, 95% não receberam votos. Tudo bem. E aí, como é que você me explica o Senado? Porque o Senado é eleição majoritária. Exatamente. Senado, então, as merdas que o Senado vem fazendo são de pessoas que foram colocadas lá por voto majoritário. É o que a gente falou também no começo. A política não é feita só
nessas entidades, instituições políticas. A política é feita quando você conversa com uma pessoa e com outra pessoa, quando você faz uma live, e pessoas que estão fora da política, entre aspas, né, tomam consciência que você tem que se tornar uma pessoa de maior valor na sua própria vida. Você tem que estabelecer padrões de honra e decência na lida com outras pessoas, em você apontar o que está errado, você cobrar que seja certo, seja feito, mas cobrar com veemência, cobrar com força, xingando do jeito que for, porque o que é certo é... G.K. Chesterton falava isso. O errado é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo. O certo é certo mesmo que ninguém esteja vendo. G.K. Chesterton. É isso que a gente tem que fazer. Ah, mas você está sendo muito agressivo, Derrite. Na defesa do que é certo, eu vou ser um leão imparável. Até a morte. É isso aí. Eu vou ser um marco aqui, um pedaço de chumbo ficado no chão. Eu tinha um comandante na academia militar, hoje ele é coronel, ele era tenente na época. Ele falava assim, ó, o verdadeiro líder age sozinho, como se todos o estivessem observando. O que ele falava pra gente? Que a sua disciplina consciente tem que te conduzir pro resto da sua carreira. Você não tem que agir corretamente na frente de uma multidão. Você tem que agir corretamente quando você estiver sozinho, como se todos o estivessem observando. Porque aquilo é o certo e o errado sempre vai ser o errado. Nunca mais esqueci isso aí. Eu vi esses dias, apareceu no meu timeline aqui do Instagram, por exemplo, os caras pararam uma viatura e foram lá num cantinho da loja e colocaram um cobertor em cima de um cachorro. Pensa, cara. E a câmera da loja, a câmera de segurança da loja. Flagrou isso aí. É que pegou, flagrou o cara de farda, sei lá, deve ter saído para poder distribuir algum agasalho, campanha do frio, não sei. Viu lá, tinha um pedaço de pano no carro, viu um cachorro, falou, não, encosta aí. Foi lá e jogou o paninho em cima do cachorro. De noite, madrugada, na rua, ninguém vendo. Foi flagrado por causa da câmera de segurança da loja. Mas, doutor, isso o policial, é que vou dar um testemunho aqui. O policial sofre muito no Brasil. E não estou aqui resmungando, não. Foda-se, desculpa o palavrão. Eu amo ser polícia, eu sou polícia e vou morrer polícia. A melhor decisão que eu tomei na minha vida, em 2002, quando eu passei na Unesp, na Federal de São Carlos, na Unicamp e na FUVEST para a Academia do Barro Branco, eu escolhi ser militar. Eu amo ser polícia, eu amo ser policial militar. Eu dediquei minha vida para isso, eu estudei muito, fiz faculdade de Direito depois para exercer melhor a minha profissão como policial militar. O policial militar sofre porque ele talvez seja, não estou sendo assim, sindicalista, pelo amor de Deus, que nem de sindicato eu gosto. Talvez seja uma das profissões que mais sofre no Brasil pela falta de reconhecimento e valorização. Porque o cara dá o sangue. Esse cara que colocou o cobertor lá, foi o cobertor, mas quantos milhares de policiais nesse exato momento, 10 horas e 11 minutos da noite, não estão defendendo a sociedade, protegendo a população, e a mídia, e o governante, massacrando o cara. Graças a Deus tem rede social para a população reconhecer e valorizar hoje em dia. Eu estava dando um exemplo de como que o cara procede com honra e decência, mesmo numa coisa tão mínima, quanto colocar um pedaço de pano em cima de um cachorro que está com frio na rua. Né? A honra e decência, assim no pequeno como no grande. Né? Você não tem que ser honrado e decente só nas grandes coisas, não. Você tem que ser honrado e decente no detalhe. Até com um bicho na rua, você tem que ser honrado e decente. Então, tem pessoas honradas e decentes. Infelizmente, boa parte delas parece que não estão ocupando cargos de decisão na esplanada dos ministérios. É isso aí, doutor. Pô, doutor, a gente está caminhando já para o final da nossa live, aí, baita no bate-papo. Vou deixar salvo aqui no feed. Eu queria agradecer ao senhor aí. Eu queria fazer um convite para o senhor. O doutor Cássio, lá de Porto Feliz, ele é bem reticente a mídias sociais, mas eu queria promover um encontro pessoal até do Dr. Cássio com o senhor, ou até um bate-papo nosso pelo Zoom, não sei. O senhor precisa conhecer esse cara. Esse cara teve culhão de fazer uma coisa que nenhum ministro, nenhum governador, Pô, ele foi demais. O senhor precisa conhecer esse cara e a gente precisa difundir mais o trabalho dele. Você tem meu número.
Eu estou em São José dos Campos. Marca, eu pego o carro e vou lá. Não, vamos combinar, vamos combinar. Eu vou agora, acho que em janeiro eu devo estar lá pelo interior. Vamos combinar isso aí, porque vai ser espetacular. O senhor vai conhecer uma UTI com 10 leitos que ele, prefeito, montou a UTI, porque ele é intensivista. Claro, com a ajuda minha, não fiz mais que minha obrigação também. Deputado, eu mandei emenda parlamentar, é obrigação, porra. Tem essa de. E infelizmente muitos deputados ficam aqui, ó, se reelegendo, falando, ajudei aqui, ajudei ali, é obrigação. Mas o trabalho que esse cara faz precisa ser difundido. Vamos combinar isso daí. Vai ser uma honra. Obrigado pela Vai ser uma participação honra. aqui. Eu sou fã do trabalho do senhor, fã do senhor. Conta comigo sempre aqui e vamos marcar mais vezes, que foi espetacular aqui ter a presença do senhor. Gratidão, cara. Um abraço para você, um abraço pro pessoal que assistiu e acompanhou a gente. Valeu, doutor. Tamo junto.